E a gente começa o programa de hoje falando sobre endometriose, que é um problema que afeta 7 milhões de mulheres no Brasil e já é considerado caso de saúde pública. A gente recebe aqui no programa a ginecologista e obstetra Mayna Moura. Tudo bem, Mayna? Tudo bem, Bruna. A Mayna vai explicar mais detalhes pra gente desse assunto. Então vamos começar explicando o que é a endometriose. Endometriose é uma doença crônica inflamatória que atinge as mulheres em idade fértil e se caracteriza pela saída do útero de uma camada chamada endométrio. Então é uma doença onde há esse tecido endometrial, que é próprio do útero, fora do útero. Ele pode se localizar na cavidade pélvica da mulher e causar alguns sintomas. Ou seja, ele se descola, é uma camada que se descola e aí ele pode se espalhar na região e encostar num órgão, é isso? Quando a mulher tem uma tendência, uma predisposição, por alguns motivos, alguns já confirmados, outros ainda em estudo, que há a saída dessas células endometriais, dessa camada própria do útero, para locais que são fora do útero, existe o acometimento dessa doença chamada endometriose. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, de uma telespectadora. Ó. Vamos dar uma olhada. Quais os sintomas da endometriose? Os sintomas da endometriose, o principal é dor. É uma dor crônica. Crônica porque fica uma dor há muito tempo. Então, o principal sintoma é uma dor. É uma dor além do período menstrual. Isso, geralmente uma dor que a paciente começa a perceber, uma cólica um pouco mais intensa naquele período menstrual, uma cólica que vai ficando cada vez mais progressiva. Em alguns pacientes chega a ficar incapacitante a cólica. Além disso, no período menstrual, alterações do hábito intestinal da paciente, especialmente diarreias no período menstrual. Além disso, da dor, do desconforto no período da menstruação com o intestino, a paciente pode ter muito desconforto e até mesmo dor na relação sexual. Como que é feito o diagnóstico? Através de exames de rotina ginecológicos? Como que funciona? O diagnóstico da endometriose passa pelo sintoma da paciente, que vai nos levar a realizar alguns exames específicos. O exame físico ginecológico é o primeiro deles, que é realizado durante a consulta ginecológica, mas para o diagnóstico lança-se mão de exames de imagem, mas o diagnóstico definitivo ele é cirúrgico, através de um procedimento chamado videolaparoscopia, onde o médico vai avaliar a cavidade abdominal e pélvica dessa paciente. O objetivo é ver os focos de endometriose na região íntima feminina, na região pélvica. A gente tem mais uma pergunta aqui, doutora, de outra telespectadora. Vamos dar uma olhadinha. Como a gente faz para se prevenir dela? Manter-se saudável, sempre tendo em mente que, como é uma resposta inflamatória, como é uma doença inflamatória e que depende das nossas defesas, a gente tem que ter essa qualidade de vida boa na alimentação saudável, regular e na atividade física frequente. E em relação ao tratamento, como que funciona? Existem duas vertentes para o tratamento da endometriose. Medicamentos que vão controlar os sintomas da paciente e evitar que essa endometriose atinja mais órgãos e seja mais espalhe-se mais na cavidade pélvica da mulher, e o tratamento cirúrgico, que vai retirar os focos de endometriose já existentes. Mas, infelizmente, nenhum dos dois tratamentos proporciona cura para a paciente. Ou seja, não tem cura a endometriose, você só consegue controlar, mas curar não. Infelizmente, ainda não se tem a cura para a endometriose, mas existe um bom controle, especialmente se a paciente consegue perceber que os sintomas são exacerbados, se ela procura o médico mais cedo, se há um diagnóstico precoce, para evitar que as complicações consigam acontecer. E em relação à infertilidade? Porque tem muita gente que fica preocupada, então eu não vou poder engravidar, como que é isso? Essa é uma das principais perguntas e principais questionamentos das pacientes quando chegam a nós com esse diagnóstico. Então, infelizmente, a infertilidade é muito relacionada com a endometriose, por alguns motivos. A gente sabe no meio médico que a endometriose, ela está fora do útero, então é um espalhamento de uma região que é própria do útero para fora do útero. E essa região que está fora do útero,
ela está num local que não é próprio dela. Então, ela também passa por todas as alterações da região que está normalmente no útero. Fora do útero, ela causa sintomas, causa inflamação, causa alterações nos órgãos próximos ao útero. Quais são eles? Existem focos de endometriose que podem acometer as trompas uterinas, os ovários, a bexiga, o intestino, o fundo uterino, o fundo da vagina. Além disso, esses órgãos acometidos vão ter resposta inflamatória e podem ser acometidos. Então, com relação à infertilidade, o principal fator que gera infertilidade na mulher que tem endometriose, a gente chama de fator tubário. Como assim? As trompas uterinas precisam estar adequadas, de tamanho adequado, sadias, para que haja o encontro do óvulo com o espermatozoide. Quando a trompa feminina é acometida pela endometriose, ela fica disfuncional por conta de processo inflamatório, por conta de incapacidade de funcionar adequadamente. Às vezes ela não tem a motilidade adequada, ela está num local que não é próprio dela. Então, o principal fator é a trompa da mulher com endometriose fica doente. Outro fator que também é importante, o ovário, pela proximidade com a trompa e com o útero, é um principal local que também vai ser acometido por endometriose. Então, o ovário com endometriose, ele tem um cisto chamado endometrioma, muito comum nas mulheres. E esse cisto pode causar reação inflamatória, disfuncional, para que esse ovário não funcione adequadamente. Então, ele não vai conseguir ovular adequadamente, responder com resposta hormonal adequada para que a mulher engravide. Então, a infertilidade e a endometriose, infelizmente, estão muito relacionadas. E a gente precisa olhar e cuidar da trompa feminina e especialmente do ovário feminino também. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade de falar dessa doença tão prevalente e importante para as mulheres. Pois é isso, gente. Ao sentir os primeiros sintomas da endometriose, procure um médico. Sentir dores acima do normal durante o período menstrual não é comum.